aqui nessa igreja. Irmão, não devemos somente vir à igreja, mas devemos vir ao culto do Senhor. Devemos cultuar o Senhor. E creio que em nome do Senhor, por isso nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer se agradar de nós antes de se agradar das nossas ofertas. Porque assim como a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 4, que diz o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pôs-se sobremaneira decaiu-lhe o semblante. Então o Senhor se agradou de Abel e da oferta de Abel. Então nós devemos desejar que o Senhor se agrade de cada um de nós, de nossas obras, do nosso dia a dia, da nossa conduta com o Senhor. Amém? Podemos nos assentar em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar atentos para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Porque eu creio que tem grandes coisas que o Senhor quer entregar, grandes chaves que o Senhor quer entregar em nossas vidas. Quer entregar para nós nessa noite. E eu fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Alguns dias já que eu não pregava. E cada vez que eu venho aqui, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Porque eu creio que cada palavra que a gente profere, e a gente crê nisso, ela traz mudança para nossas vidas. Só que nós devemos crer. Sabe, por mínimo que for uma palavra que alguém te dá, nós devemos crer naquela palavra e caminhar. Porque a palavra do Senhor, ela é que muda nossas vidas. Se eu estava analisando, quando a gente fala para alguém, Deus te ama, às vezes a pessoa fala, não, beleza, eu sei disso. Mas a pessoa não entende qual é o peso desse amor, qual é a carga desse amor, o quanto é esse amor imensurável, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. A palavra de hoje está em João 4, que é a respeito disso que nós cantamos, isso que nós louvamos agora anteriormente. Glória a Deus. Creio que vai ser um pouco extensa a leitura, mas Deus tem algo muito grandioso para entregar para nós. Diz o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dar-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dar-me de beber, tu pedirias e te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Jesus disse-lhe:
vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis em que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher. Há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou porque falas com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vereis um homem que dissesse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, eu peço que vocês vão no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade que creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, né? Tem até um louvor aí. E eu meditando a respeito disso, orando ao Senhor, porque, irmãos, tem dias que a gente acorda daquele jeito, que a gente não sabe mais. A dúvida, muitas vezes, entra em nosso coração. E aqui nessa palavra o Senhor falou comigo que era necessário, a Bíblia diz que era necessário atravessar pela província de Samaria. Era necessário que Jesus estivesse ali naquele momento. Era necessário que Jesus falasse com essa mulher. Era necessário que aquilo ali acontecesse. E quando a Bíblia fala que era necessário, é porque é algo extremamente necessário. E nesse momento em que a mulher, ela vem pegar a água, que era uma hora sexta, que era mais ou menos meio-dia no dia de hoje, porque ela vinha esse horário, porque ela tinha vergonha, porque era uma mulher que tinha muitos maridos. Tinha muitos maridos e não tinha nenhuma, como o Senhor disse para ela. E ela vinha com vergonha, porque esse horário é um horário muito quente, e aí, junto ao poço, não tinha ninguém. E ela vinha pegar água escondido, com vergonha daquilo que as pessoas poderiam falar dela, que as pessoas já falavam dela. E aí ela encontra com Jesus. Desculpa. Nesse momento, ela fica só com Jesus ali. E Jesus, era necessário que Jesus ficasse só com ela. E assim como nós, é necessário que nós tenhamos o nosso tempo com o Senhor Jesus. É necessário que nós tiramos a nossa hora para estar com o Senhor Jesus. Cada um de nós que tira um tempo do seu dia, uma hora que seja para estar na presença do Senhor Jesus. Quem tira que seja 30 minutos para estar na presença do Senhor Jesus? Irmãos, fazer um jejum às vezes é mais fácil do que você passar 30 minutos de oração na presença do Senhor Jesus. Eu falo por experiência própria.
Por quê? Porque quando você está na presença do Senhor Jesus, o inimigo ele faz de tudo para te tirar dali. O inimigo ele faz de tudo para que você não adentre num momento de relacionamento com o Senhor Jesus. Para que você não adentre no momento de uma conversa com o Senhor Jesus. Porque a partir do momento que você cria um relacionamento com o Senhor Jesus, a sua vida vai sendo transformada. E muitas vezes quando a gente não está tendo esse momento com o Senhor Jesus, muitas vezes a gente acaba esquecendo das promessas que o Senhor nos fez. E às vezes a correria do dia a dia, algumas coisas que acontecem, o inimigo nos atrapalha e as coisas que nós fazemos às vezes nos atrapalham de entrar na presença do Senhor Jesus. Só que o que nos cansa, meus irmãos, não é a luta. Não é a luta. O que nos cansa é a dúvida. É a dúvida. Porque quando nós temos a certeza daquilo que o Senhor tem para nós, todos os dias nós somos curados. Todos os dias nós levantamos com a certeza daquilo que o Senhor tem para nós. E todos os dias aquela força que vem do Senhor adentra em nossos corações e a gente tem a certeza de olhar para frente e saber que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E muitas vezes nós paramos assim como essa mulher. Por quê? Porque nós estamos ligando porque as pessoas estão pensando de nós. Ou nós estamos pensando algo das outras pessoas. E às vezes o que eu penso de outras pessoas me impede de avançar. E às vezes o que as pessoas pensam de mim, por muitas vezes eu ligo para aquilo ali. E aquilo ali também me atrapalha de avançar com o Senhor Jesus. E assim era essa mulher, ela vivia ao redor, escondida dessa sociedade, até o dia em que ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Por quê? O Senhor fala que se ela conhecesse o dom de Deus e quem é o que pedia para ela dar-me água, e ele daria água viva para ela. Qual é esse dom de Deus? Qual é esse dom de Deus que foi derramado sobre nós, que nos permite de receber essa água? A graça do Senhor Jesus. Aleluia. A graça do Senhor Jesus é o dom que nós precisamos para receber essa água que flui. Essa água da vida, essa água da eternidade que flui através de nós. Aleluia. E tudo nos foi dado. A graça nos foi nos dada. Essa oportunidade de poder estar na presença do Senhor e receber essa água. Só que por muitas vezes nós acabamos esquecendo da fonte desta água, que é o Senhor Jesus. E nós precisamos todos os dias olhar para o Senhor Jesus e lembrar dessa fonte. E muitas vezes, irmãos, assim como a mulher disse, com que o Senhor vai tirar a água? O poço é fundo. E às vezes tem situações na nossa vida que é esse poço fundo, que é o lugar onde nós achamos que nós estamos. Às vezes nós achamos que a água que vai nos suprir, que vai nos trazer vida, vem daquele poço que é fundo, mas não. A água que inunda a nossa vida, ela vem do Espírito Santo, ela vem do Senhor Jesus. A água que nos lava, a água que nos transforma. A água que todos os dias nos renova e nos dá vida. Assim como a água natural nos dá vida, nós precisamos ser inundados pelo Espírito Santo. Irmão, nós recebemos a graça, nós temos entendimento da graça. Só que nós precisamos ter esse contato. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor Jesus. Não é somente vir ao culto e buscar o Senhor Jesus aqui. Com certeza, nós temos o poder do Senhor manifestando aqui sobre esse ambiente, mas nós precisamos ter a consciência da presença do Senhor todos os momentos em nossas vidas. A vida com o Senhor é uma sequência, é
a todo momento, porque o Senhor está presente dentro do nosso coração. Nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos caminhar com o Senhor todos os momentos, em todos os lugares que nós estivemos. Nós devemos ser a luz do Senhor, porque o Senhor diz: vós sois a luz do mundo, e nós somos essa luz. Só que por muitas vezes, irmãos, a gente olha para o rio. Imagina se olhando para o rio Cuiabá hoje, todo sujo. Às vezes a gente chega lá, vê um monte de bagunça, e às vezes a gente pensa: está tudo sujo, tem um monte de coisa acontecendo, as pessoas não estão nem aí para nada. Só que antes de olhar para o rio, nós devemos olhar para a fonte. Nós devemos olhar para a fonte, que é o Senhor Jesus. Devemos voltar ali para a fonte. Porque quando nós olhamos para a fonte, irmãos, ali não existe sujeira. Ali o lugar que a água é limpa, você pode pegar e tomar, é mineral. E nós compramos essa água para nós tomar. Só que o Senhor nos dá de graça. Essa água flui do nosso interior. Essa água deve fluir do nosso interior. Só que para isso nós devemos deixar que a água do Senhor Jesus leve tudo aquilo que às vezes nós estamos represando dentro de nós. Às vezes nós estamos criando represas dentro de nosso coração, dentro de nós, e coisas que nós temos segurado, que nós não permitimos que o Senhor leve, que essas águas purifiquem o nosso interior. Então todos os dias nós devemos olhar para essa fonte inesgotável. Porque se nós formos olhar para as outras coisas, para as pessoas, às vezes a gente olha até para a igreja e a gente não vê, a gente não se agrada de algo. Sabe por que a gente se decepciona das pessoas, irmãos? Sabe por quê? Porque a gente dá para elas o lugar que é para a gente dar para Cristo. Se a gente olhar para Cristo e entregar tudo da nossa vida para Cristo, não tem como nós decepcionar as pessoas. Porque o amor dele vai encher o nosso coração de uma tal maneira. E às vezes nós achamos que nós vamos levar, tomara que Deus pegue aquela pessoa, tomara que Deus leve aquela pessoa, e aquela pessoa entra na presença do Senhor, e aí o Senhor vai falar com ela e tal. Não, meu irmão. Não leve ninguém que você quer fazer, que ele mude, não leve ninguém que você acha que Deus vai fazer algo para ele, da forma que você acha, na presença do Senhor, porque o Senhor perdoa. O Senhor vai pegar aquela pessoa, vai limpar, vai perdoar, e você não vai se agradar daquilo. Assim como Jonas achou que as pessoas, que Deus ia matar todo mundo, e ele se frustrou com aquilo ali. Só que o Senhor, ele perdoa. Assim como ele perdoou cada um de nós. Todos os dias ele nos perdoa. Todos os dias ele nos renova. E todos os dias ele tem uma água viva. E todos os dias nós devemos ir nessa fonte, irmãos. Não pegar a água do meio para o final, não pegar uma água que as pessoas nos dão. Mas devemos pegar a água da fonte, que é o Senhor Jesus. Por isso que é essa necessidade de ter esse momento de relacionamento com o Senhor. O Senhor tem chamado nós como igreja, como pessoas, para ouvir da boca do Senhor. Porque assim como essa mulher, o Senhor falou para ela. Só que de acordo, irmãos, que nós vamos adentrando na presença do Senhor, o que o Senhor faz conosco. Ele nos mostra para nós mesmos. E de acordo com o que Ele vai mostrando nós para nós mesmos, Ele vai se revelando a nós. Assim como Ele fez com essa mulher. De acordo com que a gente vai vendo aquilo que nós precisamos mudar em nosso coração, aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida, a gente vai recebendo mais do Senhor. A gente vai recebendo mais revelação do Senhor. A gente vai conseguindo adentrar em lugares mais profundos da presença do Senhor. A nossa vida vai sendo transformada. As pessoas vão conseguir ver a presença do Senhor na sua vida, porque quanto mais nós deixamos que a água dele limpe, mais dele nós recebemos. E nós precisamos, é necessário, é urgente, assim como disse, é necessário, a palavra é necessário. É necessário que nós precisamos estar aqui,
Como a pastora Rosinete disse, essa obra é do Senhor. Só que para essa obra ser do Senhor, nós precisamos ser do Senhor. Nós precisamos ser do Senhor. Nossas famílias precisam ser do Senhor. Nossas vidas precisam ser entregues ao Senhor. E nós precisamos fluir nessas águas. Nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito Santo. E o Senhor diz, quando a mulher ele diz, vai e traga o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E ela diz, não tenho marido, replicou Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu. Isso disseste com verdade. Ali é verdade que o Senhor disse. Só que até nesse momento ela não tinha marido. Os 5 que ela tinha nem era dela. E muitas vezes nós também não encontramos ainda a nossa proteção. Só que neste momento ela encontrou o noivo. Ali ela encontrou o noivo. Ali ela encontrou o noivo e ali, a partir daquilo ali, a vida dela foi transformada. Assim como Paulo, quando encontrou Jesus, a vida dele foi transformada. Assim como nós, quando encontrarmos Jesus, nós vamos ser transformados. Porque o Evangelho é transformação. Assim como Isaías era um homem que no capítulo 5 ele era ai dos bebedores, ai daquilo, ai de quem. Até que ele viu, até que no capítulo 6, ele diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, 2 asas cobriam o rosto, 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Glória a Deus. E aí ele diz, no 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito em meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disseste: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aí está o segredo, meus irmãos. Quando o Senhor mostra a glória dele para nós vemos o quanto nós estamos errados, o quanto nós devemos nos arrepender. E quando nós arrependemos, o Senhor ele nos limpa. Ele envia anjos para nos limpar. Assim como Isaías, ele disse: ai de mim, quando ele reconheceu que ele estava errado. Ele reconheceu que antes dele ser acusador, ele precisava entender que ele também estava errado ali. E assim somos nós. O Senhor ele quer mostrar para nós. O Senhor ele não precisa de diagnóstico. O Senhor não precisa que ninguém fale que está errado, que está certo. O Senhor tem o controle de tudo. Aleluia. O Senhor nunca perdeu o controle. É que a gente acha que o Senhor perdeu o controle, mas não, ele não perdeu o controle. O rio continua fluindo. As coisas continuam acontecendo. Nunca está parado. Nunca está parado. Às vezes nós estamos parados, mas o Senhor não está parado. O Senhor está trabalhando. E aqui diz a respeito da adoração também. E a verdadeira adoração, meus irmãos, nós só podemos entregar quando nós estamos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor quer a partir de nós.
fazer na nossa vida. Quando nós escutamos aquilo que o Senhor quer revelar, que nós precisamos mudar, aí nós podemos adorar. Aí é a adoração em espírito e em verdade. Porque quando eu estou disposto a adorar com aquilo que eu tenho, eu não estou disposto a ouvir aquilo que o Senhor quer falar. E o Senhor, Ele quer, no meio da adoração, Ele quer muito mais falar conosco do que nós estejamos cantando aqui. Não que nós não devemos cantar, sim, nós devemos cantar, mas é um momento de entrega. Nós devemos nos entregar na presença dEle. Glória a Deus. Nós devemos estar submissos àquilo que o Senhor quer fazer. Porque quando nós estivermos dessa forma, o Senhor, Ele vai nos limpando. O Senhor, Ele vai... Quanto mais nós adoramos dessa forma, entregues àquilo que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. Por isso que as pessoas falam, o Senhor habita. A Bíblia diz, o Senhor habita em meus louvores. É por conta disso. Não é só cantar, não é só expressar palavras, mas é uma entrega do coração. E o Senhor, Ele vai revelando em nós o que nós precisamos mudar. Por experiência própria, nós precisamos mudar em nós para que as coisas mudem. Nós precisamos mudar em nós para que o nosso ambiente seja transformado. Nós precisamos mudar em nós para que o ambiente onde nós adentrarmos, independente do lugar, a presença do Senhor adentre junto conosco. E nós não devemos achar que o Senhor está atrasado para fazer algo na nossa vida. Como a pastora Rosinete disse, leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Às vezes a gente acha que de repente nossa é algo... Puf! Não, mas naquele período Deus vem capacitando. Noé demorou 100 anos ou mais para fazer uma arca, mas naquele tempo Deus estava forjando Noé para fazer uma nova humanidade. E assim é conosco. Muitas coisas não aconteceram na nossa vida ainda, é porque ainda nós não temos ainda não vamos suportar aquilo que o Senhor quer nos entregar. Porque o Senhor, Ele tem plano de bênção sobre as nossas vidas. Irmãos, para finalizar, eu quero que vamos por gentileza em Jeremias 17:7. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Amém. Amém, glória a Deus. O Espírito Santo tem falado no coração de cada um de vocês. Amém. Tenho certeza que Ele tem falado, assim como Ele falou ao meu, que diz o seguinte aqui em Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se turba nem deixa de dar fruto. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E esses somos nós. Nós cremos no Senhor. E nós estamos aqui nessa noite. E pode vir a sequidão, pode vir o que vier. Nós estamos firmes na fonte, na água viva que é o Senhor Jesus. E aqui em João diz o seguinte, João 4:42 diz: já não agora é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Senhor, é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ouvir o Senhor Jesus. Nós precisamos buscar o Senhor Jesus. Não que nós não devemos vir na igreja, precisamos vir na igreja, precisamos congregar, a palavra diz. Mas nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Nós, individualmente, nós precisamos avançar nisso. A nossa igreja precisa avançar nisso. A nossa igreja precisa ser uma igreja que se relacione com o Senhor Jesus. Nós precisamos ser uma igreja que se relacione com o Senhor Jesus. Nós precisamos ser pessoas que se relacionem com o Senhor Jesus. Porque quando nós estivermos nesse nível de relacionamento, meus irmãos, nada vai poder nos parar. Glória a Nada Deus. vai poder nos parar. Então, meus irmãos, eu peço que vocês fiquem de pé.
Espírito Santo possa continuar falando a cada um de vocês nessa noite. Feche os seus olhos e olhe para a fonte. A fonte a fonte que não cessa. A Inesgotável. fonte que não se acaba. A fonte que é o Senhor Jesus, o rio de água viva, Senhor. Que flui do trono do Senhor Jesus. Irmãos, ore ao Senhor nessa noite. Entregue ao Senhor. Pergunte ao Senhor o que Ele quer de nós. Estabeleça um relacionamento com o Senhor. Mergulhe nessas águas.